Ora viva, muito boa tarde a todos. Trago as boas novas da salvação. Vamos à leitura. Como pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Somente por meio de Cristo podemos ter harmonia com Deus e com a santidade. Mas como chegar a Cristo? Muitos fazem a mesma pergunta que outros fizeram no dia de Pentecostes, quando, convencidos do pecado, exclamaram: "Que faremos?" A primeira palavra da resposta dada por Pedro foi: "Arrependei-vos." Atos, capítulo 2, 37, 38. Em outra ocasião, logo depois disso, ele disse: "Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados." Atos 3, verso 19. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão perigoso ele é. E enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento, lamentam seus pecados e até procuram fazer alguma mudança na sua forma de viver por medo de que seus erros lhe causem maiores sofrimentos. Mas isso não é arrependimento no sentido bíblico. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, mas não o próprio pecado. Esse foi o tipo de tristeza de Esaú, quando viu que o direito de primogenitura estava perdido para sempre. Balaão, aterrorizado pelo anjo que bloqueava seu caminho com uma espada na mão, chegou a reconhecer sua culpa com medo de morrer, mas não teve um arrependimento genuíno, nem manifestou mudança de propósito ou vontade de abandonar o pecado. Judas Iscariotes, depois de trair o seu Senhor, exclamou: "Pequei traindo sangue inocente." Mateus 27, versículo 4. A confissão brotou de uma mente culpada por um terrível senso de condenação e pelo temor do julgamento que o aguardava. As consequências o enchiam de pavor, mas não havia uma tristeza profunda, nem um coração quebrantado por haver traído o Imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Faraó, quando sofreu os juízos de Deus, reconheceu seus pecados apenas para livrar-se de maiores castigos, mas voltou a desafiar o céu assim que as pragas foram suspensas. Todos esses lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. Quando o coração permite que o Espírito de Deus o influencie, a consciência é despertada e o pecador começa a discernir a profundidade e a santidade da lei de Deus, que é o alicerce de seu governo no céu e na terra. A luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. João capítulo 1, versículo 9. Chega também aos segredos do coração e as coisas que estão escondidas são reveladas. Um senso de culpa apodera-se da mente e do coração dessa pessoa. Ela passa a sentir a justiça de Jeová e experimenta um sentimento de horror em sua própria culpa e impureza. Diante do Deus que conhece tudo o que vai dentro do coração, vê o amor de Deus, a beleza da santidade, a alegria da pureza e deseja ser purificada e ver restaurada sua comunhão com o céu. A oração de Davi após sua queda ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Não houve esforço para minimizar sua culpa. Sua oração não foi inspirada pelo desejo de escapar do julgamento que o ameaçava. Davi tomou consciência da grandeza da sua transgressão, viu a contaminação de sua mente e passou a aborrecer o pecado. Ele não orou somente pelo perdão, mas para ter o coração purificado. Ele passou a anelar a alegria da santidade e a restauração da harmonia e da comunhão com Deus. Assim ele expressou: "Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo." Salmos 32, verso 1, verso 2. "Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença
nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Salmos capítulo 51, versículo 1 até 14. Aqui fim da nossa leitura. Desejamos a todos continuação de uma boa tarde. Que Deus nos abençoe.